vamos falar um pouco, queridos, sobre um tema da palavra de Deus, que é aliança. Um termo que na palavra de Deus nós encontramos com bastante frequência, e ele tem exatamente o significado que ainda hoje, que desde a antiguidade tinha. Uma aliança é um pacto, é uma combinação, é um acordo entre partes. Em geral nós encontramos na Escritura entre duas partes, mas um pacto, uma aliança, ele pode ser feito entre mais partes, mas como eu disse, em geral, e as mais importantes para nós encontraremos na Escritura como uma aliança entre duas partes, como um acordo entre duas partes. Estes acordos no mundo antigo, não é? Eles eram feitos de tal forma que se estabelecia um tratado de forma muito solene. Era diferente de talvez nós estivéssemos andando, combinássemos, olha, passa lá em casa amanhã, então se der eu passo. Bom, está tudo condicional. Uma aliança não era assim. Numa aliança se especificavam termos, haviam compromissos a ser cumpridos, e a aliança então ela era cumprida na medida em que o tempo passava e de fato os termos do pacto, os termos da aliança, eles aconteciam. Nós encontramos algumas alianças que eu reputo de importantíssimas na Escritura, porque são alianças que Deus faz com os homens. São pactos, são acordos que o próprio Senhor Deus faz com o homem. E nós devemos então prestar atenção para estas alianças, porque elas são muito importantes. Um outro fato, queridos, importante das alianças é que elas exigiam honradez no cumprimento. Então, quando a gente ouve hoje uma expressão que acho que vem do interior, não sei, quando alguém combina alguma coisa, o pessoal fala no fio do bigode, né? Mas isso na verdade queria dizer que algo da própria identidade da pessoa estava colocado ali como uma palavra empenhada, e que por isso deveria ser honrado. Então, as alianças implicavam em honradez, e a duração das alianças era determinada de acordo com o acordo que era feito. Ela poderia ter um tempo, ou poderia ser permanente até o fim da vida, ou a aliança acabava se por acaso uma das partes violasse essa aliança. A aliança estaria então encerrada se houvesse falta de fidelidade de uma das partes. Haveria então a ruptura da aliança. Essa questão, queridos, das alianças, ela é tão interessante na Bíblia, que na verdade, principalmente no Antigo Testamento, na verdade a palavra hebraica que está lá, ela fala em cortar uma aliança. Cortar uma aliança. É assim que a palavra se apresenta na Bíblia. E o curioso é que todas essas alianças, quando eram firmadas, principalmente as que eram firmadas entre Deus e o homem, após o firmamento da aliança, um animal era cortado em vários pedaços, e aquele sangue deveria escorrer. Então, cortar a aliança era simbolizado por um animal que era cortado, e o sentido daquilo era o seguinte: se por acaso um de nós violar a aliança, que aconteça conosco que esse animal está sofrendo agora. O animal seria recortado em vários pedaços ali no acordo. Então a intenção, o que se mostrava ali de forma figurada, é que as partes estavam aceitando que no caso do rompimento da aliança, aquilo poderia lhes sobrevir também. Nós encontramos, queridos, na Bíblia, alguns pactos interessantes. Alguns pactos são entre iguais, são alianças chamadas de paridade. Então é como se dois de nós estabelecêssemos um acordo aqui, e nós de alguma forma iríamos combinar alguma coisa, e possivelmente se um de nós rompêssemos com essa aliança, as consequências seriam um pouco menores, tendo em vista que nós seríamos dois iguais, e talvez a possibilidade de um punir o outro seria menor em algum sentido. Mas haviam também as alianças que não eram entre iguais, e eram as alianças de suzerania, que eram chamadas também de aliança suzerano-vassalo. Então, normalmente, numa destas alianças, uma das partes era superior à outra. E por conta disso, por ser superior, essa parte superior não só conseguia, na maioria das vezes, impor os acordos que eram feitos no firmamento da aliança,
mas eles também, por ter força, poderiam aplicar punições maiores no caso do rompimento, da ruptura da aliança. Então, nós tínhamos, por exemplo, nesse caso, exemplos de reis conquistadores que invadiam uma terra, eles conquistavam aquele povo e eles faziam uma aliança com o povo daquela terra. Eu não vou matar vocês, vocês vão ficar aqui na sua terra, vocês vão trabalhar e eu vou ficar com toda a produção que vocês fizerem, vocês podem tirar para vocês o necessário para comer, eu vou proteger vocês e vocês trabalharão para mim. Porém, se vocês não obedecerem os termos da aliança, como eu sou conquistador e você é o conquistado, eu volto aqui e eu vou dizimar todo mundo. Era uma aliança de suzerania, o mais forte impunha os termos pactuados ali. Então, nesse sentido, as consequências pela ruptura eram bem maiores. Nesse sentido, também é importante nós notarmos algo importante de alianças na Bíblia. Nós encontramos alianças que Deus faz com o homem na Bíblia, que são condicionais. Deus coloca uma condição para que a aliança se estabeleça. Há alianças que são feitas de forma incondicional. Deus derrama a graça, Ele acerta um acordo com os homens, e os homens não precisam fazer nada, eles vão receber o favor de Deus naquela aliança de forma incondicional. Nós encontramos essas duas possibilidades aí. O importante de tudo isso que eu falei é a gente perceber e guardar sempre que na palavra do Senhor nós vamos encontrar um grande registro da caminhada de Deus com os homens, que vai sempre acontecer mediante alianças. Várias alianças encontramos na Escritura, a primeira delas já no Gênesis, com o primeiro casal, antes mesmo da queda. Deus faz várias concessões, Ele dá muitos privilégios para o homem e coloca uma condição. Ele poderia comer tudo que existia naquele jardim, excetuando-se um fruto específico, uma aliança condicional. O homem vai e a mulher, eles comem a fruta, é rompida a aliança, vem a consequência. E assim nós encontramos várias outras alianças na Escritura. Uma questão também que vale a pena a gente mencionar, queridos, quando nós falamos das alianças de Deus conosco, a primeira delas é que a aliança é sempre uma iniciativa de Deus. É sempre Deus que, embora sendo maior, mais forte, poderoso, Ele vem até o homem e traz alianças para o benefício desse homem, que somos nós hoje aqui por acaso no planeta Terra. Iniciativa de Deus. Segunda questão, sempre elas são para o bem do homem. Então Deus nunca estabeleceu uma aliança que visava de alguma forma trazer um prejuízo, um dano para os homens. As alianças, elas eram para o bem do homem. A terceira questão, e talvez a mais fundamental dentre todas, é que as alianças que o Senhor fez com o homem, elas estabeleciam o pacto, tinha a fidelidade de Deus, mas também a fidelidade de Deus se mostrou presente em todas elas da forma mais intensa possível. Digamos que Deus estabelecesse uma aliança conosco e no meio do caminho percebêssemos que Deus não é fiel, Ele não é cumpridor da sua aliança, teríamos consequências terríveis. Então, bom nós observarmos estas questões todas. Dentre as várias alianças que a Bíblia nos mostra, nós temos a aliança que Deus fez com Abraão, com Moisés, com a nova aliança, e eu quero falar um pouquinho, rapidamente, de cada uma delas para afirmar esse conceito. Lá em Gênesis, no capítulo 12, é o primeiro livro da sua Bíblia. No capítulo 12 de Gênesis, nos versos 1 a 3, o Senhor está começando a estabelecer uma aliança com Abraão. E Ele começa então a trazer informações a respeito dessa aliança, desse pacto, desse acordo. Versos 1 a 3, diz assim a Escritura: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Você vira a página, capítulo 15, a partir do verso 1, o Senhor ratificando, reforçando, reafirmando um pouco mais a aliança com Abraão, diz a Escritura: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão, será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Era um criado dele. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus estabelecendo uma aliança aqui, e nesse caso uma aliança incondicional. Abraão estava andando lá pelos lados de Ur, o Senhor o chama, estabelece uma aliança e diz que em Abraão iria fazer um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu, se é que elas pudessem ser contadas. Uma aliança, um pacto estabelecido pelo Senhor. Muito bem, livro de Êxodo, próximo livro da Bíblia, capítulo 19, eu quero mencionar a aliança que Deus estabelece com Moisés, ou a aliança mosaica. Capítulo 19. Eu vou ler a partir do verso 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente. Então vejam aqui já um ser, uma aliança não incondicional como a primeira, essa condicional, tem uma condição: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Depois você pode ler na sua casa os vários detalhes que implicaram nessa aliança. Mas o Senhor de novo busca o homem, estabelece uma aliança, só que havia uma condição: eles precisariam obedecer à lei para que as bênçãos de Deus estivessem sobre o povo. E nós sabemos que eles não obedecerão e a mão do Senhor vai pesar. E por fim, eu quero mencionar a chamada nova aliança, que é a aliança do qual nós somos beneficiários hoje, e que veio da parte de Deus exatamente para tomar o lugar dessa aliança mosaica, para que a graça de Deus pudesse reverter parte daquilo que haveria de derramar de ira sobre o povo pela desobediência. Então vamos falar um pouquinho sobre a nova aliança. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Nós vimos uma aliança incondicional, uma condicional. Agora nós veremos uma aliança que também vai ser incondicional. Ela vai ter o pressuposto da fé, mas ela é incondicional. Olha o que o Senhor fala, Jeremias capítulo 31, eu vou ler a partir do verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deixa eu antecipar aqui, o Senhor está estabelecendo uma aliança com Israel e com todo Israel, as 10 tribos do norte e as 2 do sul. Mas nós vamos ver que, embora a aliança seja com Israel, a igreja entra no plano de Deus como beneficiário dessa aliança. A aliança que Deus está estabelecendo é com Israel aqui. Estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais,
no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ele está falando da aliança de Moisés, aquela anterior que eu havia lido. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uma aliança que o Senhor fez com Israel. Não foi feito conosco. Por que não foi com a igreja? Porque não existia igreja. Mas nós vamos ver que nós fomos beneficiados através de Jesus na recusa de Israel. Então, eu quero pedir a você agora que abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 26. O Senhor acabou de falar por boca de Jeremias que estabeleceria uma nova aliança, que ele morreria por isso. Você tem boas explicações disso em Romanos, no capítulo 11, mas eu quero mencionar agora, na verdade, essa aliança que o Senhor estabelece com Israel, ela vai acontecer cabalmente, ela começará pelo reajuntamento de Israel na tribulação, mas se cumprirá no milênio. Mas Jesus aqui em Mateus, no capítulo 26, no verso 27, quando ele está estabelecendo a ceia com os seus discípulos, algo para a igreja, Jesus diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus redireciona aquela nova aliança que havia sido dada por Jeremias, e ele agora estabelece que a nova aliança está sobre a igreja, até que ele venha a confirmá-la com Israel. Você não precisa abrir, eu vou ler 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 4: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ele está falando aqui das bênçãos do Senhor em relação à nova aliança. Ele fala no verso 3: estando já manifestos com carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, e ele vai seguindo aqui o texto, e no verso então 4 a 6 ele fala: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, que era de Moisés, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança agora está para a igreja, uma nova aliança feita no sangue de Jesus. Por fim, nós poderíamos ler outros textos em Hebreus. Essa questão é apresentada de forma muito forte, porque eles tinham um contexto dessa história das alianças na base do conhecimento do Antigo Testamento, e o autor de Hebreus está falando para eles o tempo todo: olha, aquela nova aliança é essa agora no sangue de Cristo. Vocês têm que abandonar a obediência à lei de Moisés e se renderem a Jesus, estabelecerem, aceitando essa nova aliança aí que está com a igreja agora. E nesse sentido, queridos, algo muito importante, isso deve ser trabalhado no nosso coração de forma muito especial. Nós somos o povo da nova aliança hoje, nós igreja. Nós temos esse pacto estabelecido com Cristo, que é de forma incondicional. Nada que nós venhamos a fazer pode levar o Senhor a romper as promessas que Ele estabeleceu, tão somente colocando para nós a condição da fé. Você não precisa fazer obras, você não precisa fazer coisas miraculosas, você não precisa buscar uma iniciação espiritual superior, você não precisa caminhar lá em Compostela, não precisa fazer nada disso. A fé em Jesus Cristo nos coloca na nova aliança com Cristo, nos perdoa dos nossos pecados e nos dá a vida eterna. Essa é a nova aliança da qual nós fazemos parte.
um compromisso que veio de Deus para nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Agora eu quero perguntar para você, uma aliança incondicional como essa, que estabelece todas estas coisas, é uma coisa boa ou não é? É indissolúvel, queridos, ela é eterna, é perene, ela é para sempre. E assim nós devemos olhar para essa obra de Cristo, uma aliança que é incondicional e que só traz benefícios para nós, no sentido mais amplo que a gente possa pensar nesse sentido. Então, queridos, a aliança que nós temos com o Senhor, e é bom que a gente reflita nisso, é saudável, ela só é boa porque nós conhecemos e confiamos no caráter e na fidelidade de Deus. Imagina que fosse proposto para você uma aliança com benefícios eternos, que não pudesse ser rompida em hipótese alguma, que ela certamente se cumpriria, e essa aliança estivesse sobre mim. Qual é a chance disso dar certo? Exatamente zero. Então por que a nova aliança é importante e o que é que faz com que o caráter excelso dela se erga sobre nós e possa trazer tanta paz, alegria ao nosso coração? Porque nós conhecemos o caráter e a fidelidade daqueles sobre quem a aliança está estabelecida. A aliança está estabelecida sobre a pessoa santíssima de Jesus Cristo, a nova aliança da qual nós fazemos parte. Se a gente pudesse pensar por um minuto apenas que de alguma forma Deus pudesse não ser confiável, que Deus não cumprisse a sua palavra, que Deus voltasse atrás com aquilo que Ele fala, como é que será que a gente iria lidar com essa questão da aliança? Se por um minuto nós pensássemos em que Deus tornou-se, por algum motivo, infiel, nós teríamos perdido toda a esperança que nós temos, tudo teria ido embora. Mas nós não precisamos pensar assim, porque isso é absolutamente impossível de acontecer, pelo caráter do nosso Deus. Então eu queria, queridos, que você, entre outras coisas, eu tenho outras mais para dizer, mas não são diretamente para vocês, serão indiretamente, você pudesse ter num primeiro momento esse pensamento no seu coração, as alianças de Deus que Ele estabelece ao longo da história, para se relacionar com aquelas pessoas que se tornam seu povo, quando aceitam e entram em aliança com o Senhor, estabelecem um pacto, sempre lembrando que é com a certeza de que o Deus da aliança é o Deus da nossa salvação, um Deus que não pode falhar, um Deus que não pode mentir, um Deus que não volta atrás. Esse é o Deus que fez aliança com todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou ter uma palavra de oração agora, e após isso eu vou descer aqui, nós vamos passar por um outro momento do nosso culto. Senhor Deus e Pai, queremos louvar o Senhor agora mais uma vez, por Jesus Cristo, aquele que estabelece uma aliança conosco no seu sangue, aquele que é fiel, aquele que não volta atrás, que não tem duas palavras, e que certamente cumprirá tudo aquilo que prometeu para nós, quando estabeleceu a aliança no seu sangue. Queremos te agradecer, ó Pai, por estas verdades tão sublimes, porque nós estamos pactuados com o Senhor numa aliança eterna, maravilhosa, que certamente se cumprirá em cada um dos seus detalhes, porque Tu és fiel, Senhor. Por isso queremos Te louvar agora, continuar na Tua presença agora, pedindo que o Senhor abençoe ainda tudo que vamos ter aqui para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim em nome do fiador da nossa aliança, da aliança nova que foi feita conosco, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus